Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tomcast, o nosso podcast. E hoje vamos falar acerca de um tema extremamente importante. Hoje vamos falar sobre educação inclusiva, acessibilidade e educação. A ideia é conversarmos aqui sobre um tema capaz de fazer uma sociedade mais justa para garantir que todos nós, todas as pessoas, com ou sem deficiência, tenham igualdade de oportunidades e um processo mais acessível de aprendizado, que consigam convivência e consigam se desenvolver. Não é fácil devido à conjuntura econômica e social a que vivemos, mas queremos muito que hajam políticas públicas, hajam meios para que todos tenham uma educação de qualidade. Então, hoje vamos falar sobre educação inclusiva. E para desenvolver esse tema, nós temos aqui duas convidadas que eu vou apresentar-vos. À minha direita está a professora Gláucia Mendes, que é coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva do IEF, e a professora Áurea, que é especialista em educação inclusiva. E para começarmos, nós vamos fazer a primeira questão, que é sempre ligada ao conceito da coisa. Ao conceito da coisa, que é a origem. Então, vai ser a nossa primeira questão. O que é exatamente educação inclusiva? Bom, educação inclusiva é um modelo de educação, né, que visa incluir todas as singularidades, né, do indivíduo. A educação inclusiva, ela vem para todos e de todos, vamos dizer assim, né? Ela vem para modificar essa estrutura de ensino que realmente seja para pessoas específicas, mas eu acredito que ela vem realmente para englobar todas as diferenças, para dar estímulo, principalmente à permanência dessas diferenças, em todo o ambiente escolar. Certo. E por que no contexto atual ela é extremamente importante? Por que atual ela ganha um pouquinho de mais destaque? Eu acredito que somos diferentes, todos nós, né? Todos nós temos nossas particularidades, e como a educação ela tem um objetivo primordial, que é realmente eh, educar para a sociedade, para essa vivência social, né? Eu acredito que ela se torna muito importante, porque nós aprendemos com as diferenças e os diferentes também estão ali para um aprendizado também, que é muito importante para toda essa sociedade. Exatamente. Isso. É, Fique à vontade. eu sou a enxerida da história, tá? Fique à vontade, sem Eu problema. sou a Gláucia, né, como você apresentou. Sou mãe atípica e sou professora há alguns anos aí, mais de uma década, na verdade, mais de duas. E, obviamente, atuando na educação, sempre trabalhei na perspectiva inclusiva, pois sempre acreditei que todos são capazes de aprender e que a escola é para todos. No entanto, esse conceito em específico que a gente hoje tanto fala, né, ele veio mais latente, mais amadurecido na minha vida há uns 7 anos, talvez, quando eu tive uma experiência pessoal, né, como mãe atípica, e me interessei mais pelo tema e comecei a mudar um pouco a minha forma de entender esse universo dos estudantes com necessidades específicas ou das pessoas com deficiência em geral. E hoje eu estou muito feliz com esse convite aqui. Vim acompanhada da minha parceira de trabalho, com quem eu tenho aprendido muito, que é a pessoa que é especialista em educação inclusiva, né? Educação especial, especializada. Eu sou uma enxerida, como eu falei no início, porque estou à frente do NAPNE, como fui apresentada aqui, há 2 anos e alguma coisa, e tenho estudado bastante, porque eu acho que, enquanto professores, precisamos nos atualizar. E estou feliz também porque estamos aqui numa oportunidade rica
que a LBI, que é uma lei muito importante no Brasil, acho que mais para frente a gente vai falar dela, ela completa 10 anos de existência, né? No último dia 6 agora de julho, hoje é dia 8, né? Então, estamos comemorando esse marco. E mais para frente, eu acho que a gente vai contextualizar o porquê da importância, né, dessa data. Então, como a Áurea disse, esse conceito tem tem sido amadurecido, eu acho que não só nas escolas, mas na sociedade como um todo. E isso é essencial, porque faz parte do processo. Inclusive aqui em Formosa eu tomei conhecimento hoje que há um núcleo de pais com filho para cuidar com educações especiais. Sim, talvez você esteja falando da PAF, Muito provavelmente Associação de de Pais de pais, Pessoas e Famílias de de Autistas. autistas, assim. E temos também a APAE, né? Há muitos anos aqui, atuante na cidade. É extremamente importante dar o suporte, né? Porque essas pessoas precisam entender como lidar com essas situações. Uma das perguntas que eu tenho aqui no meu esboço é sobre a diferença entre integração e inclusão. Bom, geralmente esse termo aí, integração, ele vem sendo muito confundido com a inclusão. Mas a integração, ela vem realmente para adaptar o indivíduo. Enquanto a inclusão, ela vem para uma adaptação geral como um todo, né? Na integração, geralmente, nós colocamos o estudante ali dentro da turma e ele vai se moldar aquele processo de escolarização. É ele que vai fazer com que aquele contexto ali se adapte, né, às pertinências dele. Agora, no caso da inclusão é diferente. Todos ali estão no processo, todos eles vão fazer parte desse processo e realmente a inclusão tanto é para aquele aluno com necessidades específicas, como também é para o estudante que nós falamos, estudantes típicos, na interação com as diferenças. Então, cria um conceito para que todos estejam juntos no mesmo padrão, sejam ele tendo sendo especial ou não especial, esse é o contexto da inclusão. Já na integração, o indivíduo se molda ao conceito da turma. Mais ou menos isso? Talvez não para se encaixar no mesmo padrão, como você disse, né? Mas para que todas as diferenças elas sejam muito válidas e sirvam de aprendizagem para todos. No caso, quando o aluno ele é incluído ali na turma, ele vai participar de tudo, ainda que ele tenha alguma Limitação. limitação. Exatamente. Então, esse é o conceito de inclusão. Mas Isso. esse conceito, caminhando para cá, visto que tem surgido, tem se falado muito, mas já tem índice de que esse conceito anteriormente já era discutido? Sim, 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 porque se a gente for pensar aí, né, em toda a história da educação inclusiva, né, em toda a história das pessoas com deficiência, nós passamos aí por vários períodos, que seria o período da segregação, o período da integração, da exclusão e atualmente o que nós queremos nos inserir é o da inclusão, né? Então isso já tem muito tempo que há uma discussão sobre isso. Mas poderemos considerar esse caminhar positivo ou ainda carece de mais desempenho, por assim dizer? Eu vejo como positivo sim, porque eu percebo que todo desenvolvimento, né, principalmente no contexto educacional, ele é sempre significativo, ele é sempre muito positivo. Agora, dizer que esse processo ao qual nós estamos, ele já está adequado, aí já é uma outra realidade. Nós estamos sim no processo, nós estamos caminhando para que o objetivo central da educação inclusiva seja conquistado, né? Eu não posso dizer que nós já alcançamos.
o objetivo central da educação inclusiva, mas nós estamos no caminho, nós estamos no processo. E então eu vejo sim como muito positivo. Certo, muito bom. E na realidade escolar, quais são os maiores desafios para se implementar uma educação inclusiva? Bom, os desafios hoje são vários, né? Eu tenho a experiência dos dois lados, né? Como eu falei, eu sou mãe de uma criança atípica que estuda em uma escola regular, então ele pressupõe-se que ele está numa escola inclusiva, porque ele estuda numa sala de aula com Uma turma uma normal, por assim dizer. diversidade de coleguinhas ali. É, e também atuo no IFG como professora, no qual nós recebemos alunos com deficiência, alunos atípicos, com necessidades específicas. Então, eu tenho os dois olhares. Como a Áurea disse, eu complemento, estamos traçando um caminho de evolução. Ainda falta muita coisa. Que coisa? Estrutural, falta material pedagógico, falta estratégias pedagógicas, falta empatia, falta formação para os professores, falta conscientização para as famílias, todas elas. Então, esses são os elementos principais que eu cito hoje com os olhares que eu tenho. E tudo isso está em processo. O fato de nós estarmos aqui falando desse tema faz parte do processo. Porque se a gente pegar há 10 anos atrás, quando a LBI foi aprovada e colocada em prática, em vigor, talvez isso aqui, esse momento, não acontecia. Por quê? Não se falava socialmente disso, desse tema, dessa pauta. Hoje nós estamos nesse processo de poder falar, de poder dizer que ela está acontecendo, o que ela é, quem precisa, todos nós precisamos. Porque a LBI traz isso. Muda-se o conceito de deficiência. A deficiência, ela não é do indivíduo, ela é nossa, ela é social. Ela muda, a LBI muda o conceito da deficiência de um conceito médico. O indivíduo nasce com deficiência, então ele é um paciente. Ou seja, ele fica ali a cargo da família e de quem cuida dele, medicaliza, enfim. A LBI traz o quê? Não, esse indivíduo ele é social. Então, a sociedade é responsável por essa inclusão, por essa sociabilidade, por essa acessibilidade. Então, dentro desse núcleo que a gente vê todos esse tripé que eu falei, né, família, sociedade, Estado, a gente vê um avanço, mas está em processo. E aí temos vários déficits ainda, mas temos muitos avanços, ao meu ver, se a gente pega uma década atrás, né? Então, acredito que os desafios estão aí, estruturais, educacionais, de consciência, de empatia, de uma consciência de sociedade mais acolhedora, que nós ainda estamos longe de ser, né? O discurso existe, mas e a prática? Né? Então, a gente precisa associar mais A discurso teoria da prática. e prática, né? Leis nós temos, mas para que a lei seja eficaz, efetiva. você precisa mudar a base, você precisa plantar, e isso é conscientização, né? Então, a gente trabalha muito com a conscientização no IFG, e é um trabalho de formiguinha, não é da noite para o dia, assim como todo o processo educacional. A gente não muda uma sociedade em um ano, em 10 anos, a gente avança, né? Então, eu acredito que estamos nesse processo de avanço. Por exemplo, quando você vê em outros espaços sociais que não a escola, você já vê pessoas discutindo acessibilidade, discutindo formas de tornar eventos mais acessíveis, mais inclusivos. Então, isso é um avanço magnífico, né? Então, não podemos negar que estamos num processo de avanço. Por mais que nós estejamos aí num processo, né, e que nós tenhamos sempre em mente
que nós avançamos bastante, né? Tudo isso que a Gláucia falou é visto sim como um desafio, mas para mim um grande desafio é também a desinformação. A desinformação e talvez até a resiliência para a inclusão, porque eu acredito que as pessoas, elas ainda não sabem bem dos direitos que elas têm, né? Nós ainda temos uma parte dessa sociedade que não sabe como cobrar os nossos direitos, né? Os direitos que elas têm. Tem muitos pais aí que eles ainda se calam em razão de tantas coisas que acontecem aí nessa sociedade, né? Elas querem exigir os direitos delas, mas elas não sabem qual caminho que isso deve, o caminho por onde percorrer, né? Para que elas consigam realmente conquistar aquilo. As leis, elas estão aí, são muito bem feitas, muito bem elaboradas, mas a maioria das pessoas, por essa desinformação, elas não fazem com que seja cumprido tudo aquilo que está estabelecido para elas. Isso levantou-me a um pensamento. Nós estamos na chamada era digital, a chamada era mais informativa possível que temos. Mas, em contrapartidas, ainda temos situações dessa questão da desinformação. Sim. Não será pelo facto de as pessoas ou as entidades que deveriam tornar público essa informação ou disponibilizar essa informação as retém? Não será por isso? Com certeza, nós sabemos que nós todos, enquanto sociedade, nós sabemos que sempre vai haver uma certa também manipulação para um querer, talvez ali vamos dizer assim, do sistema, né? Eu acredito que quando eu falo de sistema, eu falo como um todo, a sociedade como um todo, né? Eu acredito que acabam sendo manipulados para aquilo que eles consideram como ideal, né? Isso sendo escola, ou seja, talvez o comércio lá fora, ou seja, qualquer outro eixo. Então, eu acredito que há sim uma certa manipulação ali também para essa informação. Então, de certa forma, colocam ali na mídia aquilo que eles querem, né? Eu também vejo um pouco disso. Então, a gente tem que cavar fundo, né? A gente que tem a necessidade tem que procurar se informar melhor para que a gente possa discutir aquilo que nos cabe e trazer, de certa forma, um progresso ou uma mudança significativa para aquilo que a gente precisa, porque temos que entender que, de certa forma, os nossos direitos não nos serão concedidos de bandeja. A gente há de buscar, há de lutar sempre para conseguir. Os gestores escolares estão preparados para esse compromisso com a inclusão? Ah, não, em partes, eu diria, né? Porque eu até estava pensando hoje, né? A maioria dos gestores hoje de escolas, de instituições de ensino, são pessoas da minha faixa etária. Eu pensando, refletindo lá em casa, eu não tive formação para atuar com a educação inclusiva. Eu fiz licenciatura, depois fiz mestrado, fiz doutorado. Hoje eu estou me especializando em educação inclusiva. Estou fazendo diversos cursos, porque outro avanço que temos quando falamos na era digital é essa possibilidade de a gente poder estudar, se capacitar por EAD. Isso dá um conforto. Eu não preciso todo dia pegar meu carro e ir para Brasília para fazer uma especialização em educação inclusiva. Eu tenho acesso a isso de casa, digamos assim. Porém, nem todos os gestores vão ter esse olhar. Porque se você pensar comigo, para quem é a inclusão hoje, digamos assim, se a gente for direcionar, é para uma minoria, certo? Exatamente. E vamos pensar numa instituição privada, ela atua para o lucro, para a maioria do seu público, certo? Então, a gente não pode ignorar esse olhar capitalista também sobre o sistema. Então, ainda falta um pouco de empatia para esse olhar de querer construir. E essa construção, ela vai
partir muito do gestor, dele querer se capacitar para que ele possa ser um agente na escola de disseminar A cultura da a inclusão. cultura da inclusão. E isso é muito importante e fundamental. Se o gestor não tem esse olhar e não valoriza, a escola tende a não abraçar. Ou uma pequena parte vai estar ali lutando, como são a maioria dos movimentos, né? Uma pequena parte fica ali gritando e se empenhando para que a coisa aconteça, remando contra a maré, né? Então, assim, eu hoje sou uma pessoa que busco. E isso, eu estou na coordenação, não serei coordenadora sempre. Estou como professora, pretendo me aposentar, mas não vou abandonar essa bandeira, porque eu peguei para mim, para minha vida, porque, né? Então, talvez ainda falte isso, um empenho desses gestores, que eu entendo, por certa parte, como eu iniciei minha fala, são pessoas que vieram da mesma geração que eu, que não tiveram essa formação, que agora que estamos aí imersos nessa cultura de se falar, de se aprender, né? Então ainda está em processo, como Para suprir essa deficiência, não seria bom que as instituições estruturassem políticas do gênero, sejam elas públicas ou privadas, que dessem o primeiro passo, já que eu não tenho sim, um gestor, né, formado, mas que eu incluísse alguma política, alguma técnica ou estratégia para que isso seja evidentemente efetivado na instituição, seja ela pública ou privada. isso. Nas instituições federais, isso é muito recente. Por exemplo, no IFG, nos IFs, né? Na rede federal como um todo de institutos federais, foi na segunda década dos anos 2000 que a gente teve a implantação dos núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas. E nas universidades federais não é diferente. Agora que esses núcleos estão surgindo, estão se consolidando. Qual a importância desses núcleos? Eles vêm com essa política que você menciona. Então, o núcleo, ele é para atender, ele é para acolher, ele é para proporcionar formação. Tudo isso é atribuição desses núcleos. Mas são jovens. Por exemplo, no nosso instituto aqui, de Formosa, o núcleo começa em 2019. Aí veio pandemia, então ficou um núcleo assim, só mais ou menos estruturado no papel. Como a não ser efetivar. Isso aí com pessoas que queriam, mas não sabiam como, porque não tinham a formação, e aí começaram a buscar formação, e aí foram vendo a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, porque não se faz inclusão só com professor, né? A escola tem que estar preparada, e aí isso foi se consolidando. Então, 2019, hoje já em 2025, temos aí o quê? 6 anos. Exato. Numa instituição que, aqui em Formosa, o campus fez 15 anos agora. Mas a rede, o IFG, tem mais de 100 anos, né? Hoje a gente tem 14 campos pelo estado, né? Então, assim, a gente vê que é fruto de luta recente Que para é, que esses núcleos, essas políticas, realmente se implantem e se efetivem, né? então ainda muito caminho para traçar ainda muitas estratégias. Sim, Tá? A caminhada ainda é longa. Mas situações envolvendo o preconceito para pessoas com deficiência dentro do ambiente escolar é comum? Sim, é comum, não só dentro do ambiente escolar, como em qualquer lugar desse mundo, a gente sempre vai lidar com esse preconceito. Nós vamos, observar atos preconceituosos, né, em várias vertentes, e no ambiente escolar não seria diferente do mundo lá fora, né? Geralmente, os estudantes, eles acabam reproduzindo aquilo que eles vivenciam. Infelizmente, ainda há essa desinformação, infelizmente, ainda há muito preconceito entre as famílias, ainda há problemas estruturais na formação familiar também,
né? E, infelizmente, eles reproduzem isso nas escolas. O capacitismo também, né? É considerar que a pessoa com deficiência ela não é capaz, considerar que a pessoa com deficiência ela não alcança aquilo que é considerado um aluno típico, ele vai alcançar. E, na verdade, nós sabemos que não é assim. Às vezes ele pode ir muito mais longe, né? Nós trabalhamos com essa realidade dentro da escola todos os dias, nós percebemos isso todos os dias. Agora, o que nós precisamos entender é que para aquele aluno, para que ele consiga ser capaz, ele precisa de conduções didáticas adequadas àquela limitação que ele tem. Né, para que ele possa, numa mesma realidade do outro ali, né, eu digo em termos didáticos, né, de adaptações, para que ele alcance aquele objetivo como o outro. Nesse caso aí, a demanda dos professores, no caso, precisa de uma técnica apropriada para que esse aluno consiga se desenvolver. Mas aí voltamos àquele quadro. Hoje, os professores que estão em sala têm isso, têm essa capacitação, têm essa técnica para desenvolver? Se tem, e se não tem, por que que não tem? Nós, assim, não vou generalizar, não vou dizer que todos eles não tenham, mas eu acho que a maioria não tem. Eu vejo isso da seguinte forma. Eu fiz pedagogia, né, por exemplo, eu vou citar por mim, numa universidade pública. Então, assim, deveria estar muito bem preparada para a inclusão, né? Mas muitas das disciplinas que nós tínhamos ali na grade, ela não nos preparava exatamente para o contexto de uma educação inclusiva. Por mais que se falava teoricamente ali sobre vários conteúdos, né, que a gente teria ali uma certa apropriação dessa formação, mas em prática, eu acredito que não estávamos tão bem preparados para isso. Se eu colocar o estágio, que é o que nós nos prepara ali para a prática, a maioria das pessoas que fazem o estágio, elas não fazem, por exemplo, numa escola especial, né, de educação especial, ou numa escola que ela se deparou naquele momento com um aluno que seja uma pessoa com deficiência, pode acontecer de não ter estagiado, ou diretamente não ter trabalhado diretamente com esse aluno, visto que normalmente hoje em dia eles têm um apoio específico, né? Então eu acredito que não há um preparo ainda adequado como deveria. É como a gente vai ficar falando aqui o tempo inteiro, estamos no processo, mas não atingimos ainda isso. Eu acredito que ainda precisa haver mais formações para a área, mas não somente a formação teórica, mas eu acredito que realmente é a instrução prática. E ainda tem outro fator, né? Eu já trabalhei em vários contextos de educação inclusiva, e inclusive também com ensino especial. E o que eu percebo é que a cada novo aluno, né, que eu recebo ali na minha turma, ou no trabalho como apoio, que eu trabalho nos dois contextos, às vezes eu aprendo muito mais com o aluno do que talvez ele comigo mesma. Porque é a condição que eu vou enfrentar naquele momento que vai me ensinar como eu vou trabalhar com aquele aluno. Pode acontecer de amanhã eu receber um aluno que eu nunca trabalhei com o tipo de deficiência que ele vai apresentar naquele momento. Seja algo novo. Então, seja algo novo, né? Então, naquele momento, vai ser um aprendizado não somente para esse aluno, será um aprendizado para mim também. Por isso que a gente fala que a inclusão é isso, é essa troca, né? Essa troca de olhares, essa troca de trabalho um com o outro, essa interação social entre os pares ali na escola. Sim, muitas vezes os professores têm um anseio de querer uma receita, né? A gente que lida todo dia com eles, a gente vê uma certa angústia, porque não é porque o professor não queira atender aquele aluno ou adaptar o material que vá somar para aquele aluno, levar que aquele aluno aprenda.
muitas vezes ele não sabe mesmo, ele não tem os caminhos, e aí ele chega muitas vezes a nós, né, que estamos à frente do núcleo, ansioso por uma receita pronta. E aí a gente diz para ele, professor, senta, respira, toma um pouquinho de água, come uma bolachinha e vamos conversar, porque nós também não sabemos. E aí a gente começa a dialogar e a gente diz o seguinte: olha, você já conversou com o estudante? Porque tem que ouvir a pessoa, o sujeito. Eu não vou fazer educação, eu não vou fazer o processo acontecer se eu não escuto esse indivíduo. Ele é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidade específica, mas ele tem voz. Ele sabe as estratégias, ele tem anseios, ele já visualizou ali como poderia ser. Ele já sabe as dificuldades. Então a gente busca isso, fala, professor, vamos dialogar com o estudante, vamos ver alguma estratégia, vamos construir juntos. E aí o professor entende que não tem receita. E às vezes dessa conversa, coisas lindas acontecem. A gente tem vivenciado isso e é isso que faz a gente continuar, a gente acreditar, né, Áurea? Com A gente certeza. acredita que a partir do diálogo, a construção coletiva vai gerar um avanço. E é por indivíduo. Eu tenho 10 autistas, por exemplo, ou eu tenho 10 estudantes com deficiência intelectual. Nenhum deles vai ser igual um ao outro, assim como nós que não temos deficiência não somos iguais, não aprendemos pelas mesmas estratégias. Então, implantar essa metodologia de que cada indivíduo é único, independente do CID dele, é um desafio. Mais um. Já coloco ele lá na pergunta anterior. É mais Um um. desafio. Porque eu tenho ali características típicas de alguém autista. Eu tenho características típicas de alguém TDAH. No entanto, nenhum deles, 5 autistas, não serão iguais. Cada um com as suas Cada singularidades. um. Então, se não houver esse diálogo, sentar, ouvir o indivíduo, olhar para esse indivíduo, prestar atenção, trazer esse indivíduo para a aula, para fazer aquilo assim se tornar interessante, o processo não vai acontecer, né? E não há receita pronta. Não há. E tem muita gente se dedicando também, né? Tem muitos professores se dedicando aí, se apropriando do estudo de Sim. caso, né? Se apropriando, sim, das teorias e tentando colocar aquilo em prática. E eu acredito que a cada sucesso, né, de um professor que consegue ali conquistar o seu objetivo, aquilo vai sendo repassado a outros. Então, de certa forma, nós vamos disseminando a semente inclusiva, né, que eu sempre falo. Eu acho que essa troca ela é muito necessária. A troca entre os profissionais ela é muito necessária. Tudo aquilo que deu certo com um determinado aluno numa escola, Pode ser melhorado numa e isso nós temos que filial. compartilhar, porque é compartilhando, partilhando essa experiência que nós vamos também educando para a inclusão. Eu acho que isso é Exatamente. muito importante. Eu fiquei pensando aqui, ao longo dessa explicação, sobre a carga do professor. Muito provavelmente eu fiquei pensando que o professor tem que se adaptar muito. E aí ele tem que pegar essa singularidade de cada um e tentar desenvolver melhor. Mas não acham que é uma carga enorme por cima desse professor? E que suporte? Uhum. Porque há um núcleo que atende à realidade dos alunos. Há um suporte para professores que atendem esses casos. Então, é para ter, né? O que eu falei ali também, quando a gente estava dialogando sobre os núcleos, que um núcleo ele deve ter uma equipe multidisciplinar. Então, ele deve ter ali uma pedagoga, uma profissional especialista em AEE, uma psicóloga, uma psicopedagoga, enfim, uma equipe. Por quê? As estratégias elas vão ser pensadas coletivamente. Mas você pode me perguntar, Glaucia, essa é a realidade? Não, não é a realidade da maioria das escolas. Muitas vezes o professor tem que se virar sozinho. E aí é onde vem a angústia, e a gente entende, eu entendo perfeitamente. Eu sou professora, né? E eu sempre falo isso para os meus colegas. Eu falo, é angustiante.
Porque a realidade da maioria dos professores é o quê? Uma carga horária alta, então ele não tem tempo, ele pega 40 horas. Então, que tempo que ele vai ter para se debruçar, para estudar, para pensar naquele indivíduo, para adaptar o conteúdo? É mínimo. Então, a falta de tempo é uma realidade, a carga horária alta é outra realidade, o número exorbitante de aluno por turma e a falta de equipe multidisciplinar para dar apoio também é uma realidade. Então, eu acho que na estrutura dos IFs ainda a gente tem esse ponto positivo, porque a carga horária não é tão pesada, né? A gente tem uma carga horária que nos permite nos capacitarmos, nos permite procurar essa equipe multidisciplinar. Mas, infelizmente, e realmente eu falo isso com um grande sentimento, não é a realidade das escolas municipais, nem estaduais, e muitas vezes nem sequer das particulares, porque o professor que atua na particular, muitas vezes ele também é da rede pública, para complementar o seu salário, né? Então, enfim, aí o buraco é mais embaixo, como diríamos, né? Eu acredito assim que essa equipe, principalmente quando se trata do ensino escolar, é, eles devem contar, os professores, principalmente com os psicopedagogos, com os pedagogos e com os profissionais de AE, né? Eu acredito que o profissional de AE, ele tem um papel fundamental nesse auxílio, né, ao qual você menciona aí, porque o professor ele tem uma sobrecarga. Então, no caso, o profissional de EE, ele viria como um complemento. Porque o professor, às vezes, ele não sabe adaptar aquela atividade, ele não sabe adaptar o conteúdo. E aí entra o profissional de AE, aí entra o psicopedagogo, né, que nessa equipe multidisciplinar é realmente a pessoa fundamental para auxiliar nessa adaptação. É quem vai usar de vários recursos, tecnologias assistivas, né, adaptações comunicacionais, flexibilidades ali de instrumentos e recursos que vão favorecer a mediação do ensino para o estudante. Só que muitos professores têm muita dificuldade em realizar essa adaptação ainda, porque ele não sabe qual o procedimento adequado. Ele não sabe como fazer. Infelizmente, nós ainda temos aí muitos estudantes dentro da sala de aula que ainda estão pintando enquanto os colegas estão fazendo uma outra atividade. Eles estão brincando enquanto os colegas estão fazendo uma outra atividade. É errado brincar? Não, não é errado. É errado pintar? Não é errado. O que é errado é os colegas de turma estarem fazendo uma atividade e aquele aluno, ele não está fazendo nada, uma atividade que não seja nem um pouco condizente com o conteúdo que está sendo abordado. E esse profissional, ele está ali para isso, para tentar auxiliar nessa adequação. Ou seja, ele estaria a fazer praticamente a mesma atividade, só que de uma maneira mais assertiva para ele. Uma Exatamente. adequação do conteúdo para o próprio Exatamente. aluno. Condizente com a realidade do aluno, né? Então, por exemplo, se ele está vendo lá multiplicação e ele já está na tabuada e fazendo resoluções, por exemplo, o professor estaria também trabalhando multiplicação com ele. Só que, por exemplo, para um aluno que não consegue, por exemplo, um DI, que não tem uma memorização ainda adequada para aquele conteúdo, ele trabalharia com ele atividades para o exercício multiplicativo, mostrando com ele, talvez, a partir de objetos, como funciona o processo multiplicativo. Então, assim, ele trabalharia ali a multiplicação, mas ele não precisaria estar fazendo cálculos multiplicativos naquele momento, mas sim representações simbólicas do que seria um processo multiplicativo, né? É só um exemplo aí. Precisava fazer a atividade tão complexa quanto os outros Sim, alunos. exatamente. Só Mais sintetizadas e adequada para o seu nível de aprendizado, por assim Sim. dizer. isso. É muito, muito trabalho para um só professor. Mas tudo bem. E assim, são feitas as coisas que a gente tem que fazer. Sim. Tem por onde a gente correr, deve ser feita e tem que ser feita. Mas para se prestar um trabalho efetivamente eficiente, né, tem que ter todo um aparato, toda a técnica, todo o suporte. Mas um dos conceitos que quando se fala muito em acessibilidade, fala-se muito em conceitos estruturais.
ou inclusão, né? A inclusão é acessível quando tem uma rampa para Hum. pessoas com deficiência. Quando tem um corrimão com uma estrutura em Libra, por exemplo, lá. Mas, pelo que eu percebi aqui durante a conversa, é muito mais do que estruturas físicas. Ela da Sim. inclusão, acessibilidade é muito mais do que isso. Aqui eu ressaltaria como é que funcionaria, ou como é que funciona a acessibilidade comunicacional. Bom, acessibilidade comunicacional é uma das, né, eh, das acessibilidades que a gente prevê, estão previstas, inclusive, na LBI. A comunicacional é quando você dá formas diversificadas para que o indivíduo possa compreender as mensagens, independente da sua condição. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual pode se interessar por esse podcast. E aí ele vai escutar esse podcast. Se aqui nós tivéssemos o recurso de audiodescrição, se nós estivéssemos mostrando alguma imagem, o audiodescritor entraria e faria a audiodescrição dessa imagem mostrada. Ou o audiodescritor teria feito a audiodescrição desse ambiente. Nós devíamos ter feito no início a nossa autodescrição, para que essa pessoa, mesmo com deficiência visual, ele possa absorver da melhor forma possível esse conteúdo. Isso é um recurso, a audiodescrição. Outro recurso, Libras. Outro recurso, o Braille, como você mesmo mencionou. Então, são essas formas que hoje nós temos e tem crescido muito o uso delas. As tecnologias têm nos ajudado muito. A gente tem tecnologia hoje de leitores de tela avançadíssimos. Então, uma pessoa com deficiência visual, ele acessa qualquer conteúdo hoje na internet, ele faz cursos online, enfim, com ledores. E não só para essas deficiências. Hoje a gente tem tecnologias que, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, ele ativa uma ferramenta na tela que vai proporcionar que aquele conteúdo fique mais interessante, letras maiores, menos cores, a cor adequada, sem brilho, enfim. Então, estamos avançando muito nas tecnologias e na acessibilidade comunicacional, que, como eu falei, é uma delas, né, que se preza. A outra seria a estrutural, e a outra, que é muito importante a gente falar, porque nós estamos falando dela aqui quando a gente fala de capacitismo, que é a atitudinal. Então, acessibilidade atitudinal é quando eu proporciono ao indivíduo que ele mude suas atitudes. Atitudes enraigadas socialmente. Por exemplo, o bullying vem daí. Ah, é só uma brincadeira. O capacitismo vem daí. O preconceito vem daí. Ah, mas eu sempre escutei expressões como João sem braço. Ah, minha família sempre falou isso. Você está dando uma de Joãozinho sem braço. Isso é totalmente capacitista, mas eu não sabia. Mas agora eu sei, então eu vou mudar minha atitude. Então, acessibilidade atitudinal. Então, são questões assim que estão sendo implantadas, né, no nosso dia a dia, inclusive no ambiente educacional. E isso é combater, é formar. Então, se eu escuto hoje uma piada capacitista, uma expressão, eu vou combater. Por que eu vou combater? Porque isso é processo educacional. É claro que eu não vou combater julgando quem está falando aquilo, ou quem está repetindo, reproduzindo. Mas eu vou combater educando, né? Para que isso não se perpetue. Porque estamos nesse processo, né? De sermos mais acessíveis, sermos mais inclusivos e sermos, principalmente, mais respeitosos, né? Para que possamos viver em sociedade. Quando nós falamos aí, né, sobre acessibilidade comunicacional, hoje tem muitas ferramentas ao nosso dispor, que nos auxiliam bastante. Só que, por exemplo, quando nós falamos do autismo, hoje em dia, o que eu acho fundamental é
Porque quando nós falamos sobre essa acessibilidade, é realmente o poder se comunicar com todos, né? E o autista nível 3, que geralmente é não verbal, e aí, como ele se comunica? Né? Ele não vai, ele não vai falar ali, como é que fala? Ele não vai se comunicar através de Libras, ou ele não vai se comunicar através do Braille, que é uma outra realidade. Mas, por exemplo, simplesmente um professor pode se comunicar com o aluno através de cards, de fichas, de imagens, de representação simbólica, né? Geralmente ele pega o dedinho e te leva lá e faz você ver aquilo que ele quer. Então, a comunicação, esse diálogo e essa acessibilidade que nós devemos ter é de variadas formas. É de uma forma em que a linguagem seja transmitida, talvez no mundo dele, do jeito dele, mas que a gente consiga compreender aquilo que a pessoa com deficiência quer transmitir. E que eu também consiga transmitir o comando necessário que ele necessita, né? Transmitir a ele aquilo também que eu precise falar para ele. Então, às vezes, eu vejo que a pessoa com deficiência, ela tem mais facilidade nessa transmissão do que nós que deveríamos fazer essa mediação aí. Fazer aquela recepção. Geralmente a gente tem muita dificuldade para isso, né? A gente, como a Glaucia falou, vamos perguntar para eles, né? Perguntar para eles o que eles querem. Eles têm uma naturalidade em fazer isso. E às vezes a gente fica procurando recursos, procurando uma coisa muito difícil, e às vezes o nosso instrumento, ele é tão acessível, ele está tão ali na nossa frente, e porque a gente se embanana, acaba se embananando tanto aí com as ferramentas, né? Tentando buscar uma coisa lá longe, sendo que às vezes uma coisa tão simples, ela pode... deixar que eles próprios mostrem o caminho para isso, pode proporcionar essa interação de uma forma muito mais simples. um processo mais leve. E como colegas de turma podem fazer com que esse processo seja mais suave, esse processo de inclusão? Eu acredito que essa é uma das partes mais difíceis. Porque eu acho que parte bastante da família, né? Eu acho que vem muito da família a condução de cada estudante. Eu sei que nós temos aí um papel fundamental, né? Que é promover realmente a educação dentro do ambiente, a educação para a inclusão, fazendo projetos, fazendo aí seminários, palestras, formações para os nossos estudantes também. Mas existe também o contexto familiar que ele influi. Eu percebo isso todos os dias. Eu trabalho tanto com crianças, eu trabalho em 2 escolas. Então, eu trabalho com crianças e trabalho com adolescentes e adultos lá no IF. E, principalmente, com os adolescentes e os adultos, o que eu percebo é que eles acabam reproduzindo um contexto familiar. E isso é que eu acho mais difícil, porque com a criança, quando eu trabalho com ela, eu consigo, vamos dizer assim, libertar ela de muitas coisas que são abomináveis aí para a interação social, né? Vamos dizer assim. Já quando eu vou trabalhar com o adolescente e com o adulto, e que eu percebo que ele está ainda arraigado de tanta coisa que não deveria naquela fase, né, da faixa etária que ela está, mais difícil. É muito mais difícil. Eu percebo que é muito mais difícil. Então, assim, para mim, que trabalho nas 2 realidades, eu vejo muito mais dificuldade em retirar isso dos estudantes lá no IF do que lá com as crianças, quando eu trabalho com as crianças. Agora, eu acredito que realmente o caminho é esse. Promover realmente uma educação para a inclusão, fazendo debates, fazendo seminários, fazendo podcasts, fazendo oficinas, né? Fazendo todos os alunos vivenciarem aquilo e exterminando completamente do ambiente escolar o fenômeno de bullying. Né? Não pode ser permitido. É difícil? É difícil. É uma palavra talvez muito forte a gente dizer que tirar totalmente. Mas, né? Nós precisamos trabalhar nisso. Esse vídeo não pode chegar em Angola. Porque é costumeiro. Nós temos algumas expressões de família, assim, para dizer que é de família mesmo. É a própria mãe
falando para o filho, é o próprio pai falando para o filho. Então, é muito familiar e isso vai crescer, isso vai se enraigar naquele indivíduo que Uhum. muito dificilmente ele vai largar. Ele vai deixar Ele não vai aquilo. deixar, porque o pai chamou, a mãe chamou e ele Sim, vai crescer com aquilo. Então, nesse todo o processo, é necessário trazer as famílias para dentro desse conceito da inclusão, né? Essas atividades que sejam incluídas também as famílias, para que elas, naqueles momentos que os professores não podem combater, eles sim. estejam a fazer o real papel nesse combate. Então, seria como outra arma para a gente usar nesse combate. Mas eu vejo uma diferença aí, sabe? Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando. O bullying, quando a gente fala em bullying, ele é mais sério do que algo que você traz, uma brincadeira de família. Porque o bullying, ele tem uma finalidade. E a finalidade é ferir. Então, eu até penso na diferença entre o capacitismo, porque existem vários tipos de capacitismos, né? Existe o recreativo, que é esse da piada, da brincadeira. E o bullying, ele pode até vir disso, de uma brincadeira, de uma piada, uma coisa que todo mundo fala, eu também vou falar. Só que o bullying, quando se fala de bullying, ele é para ferir. E ele fere. Ele é como a erva daninha. Você tem ali um sujeito que ele ingressa na escola, ele tem tudo para crescer. Só que o bullying é a erva daninha. Ele se instaura e ele vai minando, ele vai acabando Isso com o foca. potencial desse indivíduo. Então, ele tem um potencial muito maligno, digamos assim, porque ele é cruel. E como a gente lida com isso? É uma pergunta difícil, porque quais são as estratégias que temos hoje? Nós podemos conscientizar, formar, capacitar, fazer palestras, mas a gente não consegue exterminar. A erva daninha você tem, né? Você pega lá, tem um antídoto ali, você vai lá, coloca, tem até uma receitinha caseira, né? Tem sempre. Mas para o bullying, não tem receita. E aí eu penso muito nas pessoas que sofrem bullying, porque são danos, muitas vezes, irreparáveis, levam até ao suicídio, e são danos que, quando podem ser reparados, leva Anos. muito tempo, às vezes uma vida inteira, né? Então, eu acho que conscientizar dessa forma mais dura talvez seja um caminho, mas muitas vezes a gente não pode. Tem temas que são sensíveis, tem palavras que eu não posso falar numa palestra, por exemplo, que pode soar como um gatilho. Então, a gente lida com terrenos Muito muito, escorregadios. muito difíceis, né? De, de chegar a uma fórmula. Não, mas Mas é se pensar no estrago que um bullying faz, né? Eu acho que seria por aí. Eu vejo que o nosso trabalho, ele, ele tem que ser pautado bastante no trabalho da infância, sabe? Assim, porque eu acho que muita coisa que nós objetivamos ao longo prazo, elas partem ali da infância. Então, assim, os contextos sociais que essas crianças vivem, quando ainda se é criança, dá para fazer algo. Eu vejo isso. Então, assim, o trabalho da infância, infelizmente, eu acredito que ainda é muito relapso. E eu acho que os professores deveriam ter uma formação melhor para se mesmo trabalhar na na base. infância. Porque corrigindo ali a base, nós conquistamos algumas mudanças, né? Eu sempre converso com as crianças e brinco, né? Às vezes eu vejo, porque claro, gente, sempre está em nós, está no social a brincadeira, está no social reproduzir falas de pessoas do nosso passado, né? Por exemplo, Sim, meu pai, ele dizia coisas que eu, às vezes, reproduzo hoje por brincadeiras. sim, A gente acaba fazendo isso, né? Algumas menções, alguns ditados sim. populares por brincadeiras. Então, nós temos que ir retirando isso. Então, às vezes, eu percebo as crianças falando alguma coisa e quando eles falam, e aí eu sempre percebo que um falou, riu, o outro não riu. Então, nesse momento, eu sempre falo: olha, brincadeira onde só um ri, não é brincadeira.
Né? Se tem alguém que não está rindo com a brincadeira, então aquilo não é mais uma brincadeira. Brincadeira foi feita para divertir, né? Então, nós tentando ali, de alguma forma, corrigir essa base, né? Trabalhar nessa base, eu acredito que pode ser que nós tenhamos aí algum avanço. Certo. Ah, já há muitos avanços a nível da educação inclusiva na legislação brasileira, pelo que eu pude dar Uhum. uma observada. Mas o que propriamente a lei diz sobre a educação inclusiva? Bom, a lei garante que haja adaptações. A lei também garante que haja o apoio escolar, que haja o atendimento com o profissional de AEE, que haja sala de recursos, Que haja o acesso, que isso, haja garantido, né? que haja o acesso, que haja a permanência e principalmente a participação, né, em Uhum. todo o processo. Isso, então é um avanço. A lei, nossa lei de inclusão, ela é uma das mais completas. E as É, políticas públicas acabam causando para efetivamente essa lei ser funcional? então, aí é que eu volto lá no processo, né? Tá fazendo 10 anos da LBI, a LDB tem quantos anos, Áurea? Eu não vou lembrar agora. Desde 94, né? Isso. Então, que a LDB já dizia da inclusão, inclusive, né? Já garantia o direito de matrícula. A escola não pode se negar a receber um aluno com deficiência, né? Então, será que as políticas caminham juntas? Não. Eu acho que é o contrário. A lei surge para que as políticas possam surgir. Eu vejo esse processo no Brasil, posso estar enganada, mas pelo menos na área da educação, eu vejo que é assim. Um grupo de pessoas pensa a lei porque tem lutado, tem vivido aquilo, tem percebido a necessidade. Esse coletivo elabora e luta e vai lá e aprova, que não é um processo rápido, né? A gente sabe. E aí sim começa a surgir as políticas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem Mas vivido. nesse processo parece que, embora haja esse processo e haja o desejo, mas parece que elas ainda retardam um pouco. Sim. Demais. Hoje É, a gente vive questões que, como você mencionou a APAF, eu acompanho o grupo, né? E é corriqueiro mães dizendo que tiveram matrículas negadas de seus filhos autistas ou com outras deficiências, enfim, mas eu acompanho mais o grupo, né, que fala sobre o autismo. Então, assim, mesmo tendo a lei, a realidade é outra, né? Então, é eu isso. acredito que o que nós vivenciamos enquanto brasileiros, né, no nosso país, não é muito diferente da realidade de outros países. O mundo dialoga sobre a inclusão. As garantias previstas em lei que nós temos aqui, em outros países também tem. E as dificuldades que nós temos aqui, outros países também. Você vê que essa discussão, ela vem de muito tempo atrás, ela vem da Declaração de Guatemala, Declaração de Salamanca. E se a gente for olhar essas aí que são um pouco mais antigas, até chegar em todas as leis, todos os parâmetros e todos os decretos que foram feitos até chegar aqui, todos eles são baseados no mesmo objetivo comum. Se a gente olhar, o que diz um praticamente diz o outro. Se a gente olha, isso foi estudar todas as leis, né? Inclusive a nossa Constituição Federal, Uhum. ela dá a mesma garantia ali prevista em lei. Então, assim, é uma coisa mundial. Eu acho que o mundo inteiro está tentando lidar com essa diversidade. Eu acredito que a diversidade é o que nos tira da zona de conforto. Essa é a realidade. Quando nós falamos tanto em preparo, em garantias estruturais, em o sistema estar adequado também à legalidade que ele prevê, eu acredito que todos nós estamos em aprendizado, em constante aprendizado. Então, essas Sim. garantias, elas estão previstas, mas de certa forma, em alguns momentos, elas não fazem muito sentido, né? Elas não fazem muito sentido porque nós estamos aprendendo com a cada novo caso, né? Com a realidade que a gente enfrenta ali, esse avanço de tantos casos hoje, porque à medida que
o tempo foi passando, as pessoas foram se apropriando do conhecimento. Então, hoje, nós conseguimos, nós temos uma habilidade maior, né? Tanto profissionais da educação, como profissionais da saúde e tantos outros profissionais, nós aprendemos a lidar com as pessoas com deficiência. Porque ainda que está muito difícil, ainda que nós não tenhamos todo o amparo que deveríamos ter, né? Que nós temos, principalmente, quando se trata em verbas, né? Adequadas a toda a estrutura, eu acredito que a gente está em aprendizado e a gente está num processo, em um processo positivo. Porque se a gente olhar lá para trás, as pessoas antes elas não debatiam sobre o assunto, elas não sabiam sobre o assunto, elas não conseguiam adequar, né, a necessidade e a realidade das pessoas com deficiência. Exatamente. Acho que durante a tua fala eu pude perceber que você tocou na importância do atendimento especializado. Que, por sorte, seria a minha próxima pergunta. Mas tu já acabou por responder. Como garantir que os estudantes com deficiência sejam respeitados? Como fazer isso acontecer? A palavra garantir, ela é tão forte quanto a palavra que eu usei do extermínio, né? Ela é forte. Porque as garantias, elas estão previstas Está ali na dentro lei. da legalidade, né? Fazer cumprir a lei é que é o processo um pouco mais difícil. A lei, ela está ali, ela está bem estruturada. Eu acredito que a nossa lei brasileira é muito bem feita, mas as pessoas, elas estão numa zona de conforto tão grande que elas não querem partir para o embate. É isso que eu percebo na nossa realidade aí, tanto no contexto escolar como lá fora. Quando fala que você tem que enfrentar um tribunal, quando fala que você tem que contratar um advogado, quando fala que você tem que partir para a briga, tem gente que fala, eu vou deixar isso mesmo, né? Quantas pessoas aí sofreram por falas preconceituosas e elas não levam à frente em razão de não querer passar por um processo judicial, né? Elas não querem cobrar isso ali dentro da lei. Então, assim, é muito difícil fazer a lei ser cumprida, cobrar do governo coisas que são de incumbência dele, é muito difícil. Né? Aí, geralmente as falas são, eu sou apenas uma formiguinha, né? Brigando com um elefante, e é muito complicado isso, é realmente muito complicado. Eu acredito que todos nós que já trabalhamos com educação em algum momento, e em outras profissões também, nós enfrentamos certas situações dentro das escolas que a sua vontade, ela é de gritar. Ela é de gritar e é de dar o braço ao estudante, à família do estudante, ir lá e realmente fazer barulho e fazer aquilo acontecer. E eu falo por mim. Em muitos momentos eu me sinto fragilizada também. Eu sinto que eu sou pequena. Eu sinto que, apesar de ter uma lei de amparo ali, eu ainda tenho a fraqueza da luta. E que não deveria ser assim, né? Principalmente nós, educadores, não deveria ser assim. Eu acho que, pelo contrário, nós deveríamos alavancar, né, essa vontade aí aguerrida de tentar a cada dia atingir os nossos ideais, principalmente os ideais que fala das minorias, que fala dessas diferenças, né? Eu acho que um dos segredos também é não romantizar. Eu falo muito isso para as mães que chegam lá no IF, né? Teve uma mãe recentemente que falou que o sonho dela era que os filhos estudassem lá, porque ela sentia no coração que ali eles seriam acolhidos, respeitados, enfim. Aí eu olhei para ela e falei: olha, eu não te prometo nada. Vamos deixar acontecer. Eu posso falar o quê? Estamos nos empenhando, fazendo o melhor de nós. Mas não temos a estrutura perfeita, não temos a equipe completa, não temos as ferramentas adequadas ainda. Então, não posso prometer. Não romantizemos. A escola é inclusiva? Não, vamos falar a verdade. Propõe-se, porque é lei. Temos que fazer. Como estamos fazendo? Como podemos? Estamos buscando melhorar? Sim. O que eu vejo na maioria, sim.
Mas não vamos romantizar. não Vamos temos lidar com a realidade, o com os aparato fatos. todo. A cada dia tentando mudar, né? Mas o É. suporte, infelizmente, ainda não é o adequado. Tu- O brasileiro tem muito uma coisa de dizer, né? No papel tudo é bonito. Não tem essa expressão? Sim, Aqui no Brasil, não sei se sim, em Angola tem exatamente. isso. É igual. Outro, o papel aceita tudo. É muito fácil fazer um relatório bimestral do aluno e colocar que deu tudo certo, que foi tudo bem. Mas qual que é a realidade? Ele avançou? E às vezes o avanço, eu falo muito isso, a Áurea escuta eu dizer, às vezes o avanço não se mede em notas. A gente vive numa sociedade que quer muito o mérito. Ah, tem que tirar nota, tem que tirar nota. O tempo é outro quando se trata de pessoas atípicas. O modo é outro. O resultado ele vai ser diferente, vai ser mais lento. Então, às vezes, o avanço de um aluno atípico, ele pode estar, não se configurar na nota, mas se configurar na sociabilidade. Aquele aluno conseguiu Seguiu. conversar, olhar no olho do professor, apresentar um trabalho. Ele avançou. E esse relatório tem que dizer isso. Agora, ele não atingiu a média, o relatório tem que ser verdadeiro também. Então, assim, eu acho que um dos passos fundamentais do processo é não romantizar, é não maquiar, sabe? E que, infelizmente, nem todas as escolas podem, porque elas precisam maquiar. Elas são cobradas a terem Para relatórios, atender. a entregar papel, a dizer que faz sem fazer. Esse é o sistema. Então, eu sou de tocar real, sabe? E isso às vezes ofende muita gente. É Mas eu sou de importante, dizer a é, verdade. Não vamos romantizar, vamos lidar com os fatos. é importante Né? fazer o que é de pertinência da escola. É realmente fazer um planejamento, né, adequado ao aluno, fazer um planejamento para este aluno, principalmente individualizado, né, realmente algo que seja condizente à realidade desse estudante, isso é muito importante, e, enquanto escola, fazer com que aquilo seja cumprido. Quer dizer que nós vamos alcançar 100%? Não, porque há uma imprevisibilidade ali, né? Há um condicionamento que é diferenciado, porque tem que ter flexibilidade também esse currículo. Ele pode ser modificado o tempo inteiro, tanto por fatores estruturais enquanto escola, tanto quanto o próprio aluno vai realmente fazer com que aquele processo ele ganhe outros caminhos também, Em né? função do seu próprio desenvolvimento. Exatamente. Bom, são múltiplos os desafios, São. mas como seres humanos ainda temos a coragem de enfrentá-los. Ainda tem os corajosos, né? Exatamente. Mas que mudanças vocês gostariam de ver na educação brasileira para os próximos anos? Ah, eu sou entusiasta, né, da educação. Eu sou fruto da escola pública. Eu foi, venho de família humilde. Então eu acredito, sabe? Eu acredito que eu ainda vou ver meu filho autista sendo respeitado na escola, sentindo que a escola pertence a ele, ele pertence à escola. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito e são sonhos altos, mas que para muita gente são sonhos significantes, né? Mas eu sonho ainda com uma universidade que acolha, porque não adianta só o ensino fundamental acolher, o Depois de ensino médio acolher e ser a derrubado universidade lá em cima. chutar. Não adianta, porque são sonhos interrompidos. Então, assim, eu quero ver meu filho na universidade, eu quero ver meu filho indo para a escola feliz. Isso para mim é muito grande, sabe? É muito grande. E quero ver essa mudança social mesmo. Quero ver da base Até porque a inclusão não se faz só dentro da sala de aula, ela começa são todos os agentes, é daquele que está ali na portaria, é daquele que vende o lanche, é daquele que trabalha na limpeza, é todo um conjunto. Então, eu quero ver isso, sabe? Eu quero ver meu filho ir para a escola gostando.
sendo autista, tendo as limitações e tendo as potencialidades dele valorizadas, as limitações respeitadas e trabalhadas e as potencialidades valorizadas como ser humano, como pessoa capaz. E isso eu não quero só para o meu filho, eu quero para todas as pessoas. Então, eu acho que eu sou essa pessoa, sabe? Entusiasta mesmo da educação. Eu amo o que eu faço. E agora, na educação inclusiva, com esse conhecimento mais, né, específico, mais próximo, acho que acabou agora. Vão ter que me aguentar, entendeu? Certo. Não estarei sempre à frente de um núcleo, mas estarei ali na ativa. Então, Sempre é isso que eu abordando. quero. Eu quero um dia não precisar de abordagens mais duras com as pessoas, porque isso não vai ser necessário mais. Estaremos todos ali vendo acontecer, né? De forma pacífica, tranquila, natural. É esse o meu sonho. Eu sonho com um dia em que o profissional do magistério ele vai ser melhor valorizado. Eu sonho com um dia em que todas as pessoas Não deixa minha mulher ver esse vídeo, não. serão, todas as pessoas serão pessoas que vão aprender realmente o significado real da palavra respeito, que elas vão praticar muito mais a empatia. Sonho também muito com o dia em que nós não vamos precisar falar tanto sobre a inclusão como algo que nós almejamos, principalmente no contexto presente, mas que vai fazer parte da história, né? Da Isso. luta das pessoas com deficiência. Que não tenha tantas abordagens no cunho que nós estamos tratando hoje. Eu sonho com isso. E sonho principalmente para que mais profissionais da educação, futuramente, não tenham tanta resistência, porque eu ainda vejo uma resistência às causas inclusivas. Também sonho com o dia que as pessoas vão parar de tentar ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Eu acho que isso está tomando conta desse momento vigente. Eu vejo muitas pessoas se apropriando do sofrimento alheio, da causa inclusiva para ganhar dinheiro, seja de todas as formas que eu tenho visto aí. Em vez de viabilizar o processo, ela se torna Exatamente, uma pedra exatamente, para esse exatamente. processo. Elas estão achando que isso é uma vantagem. Ter essas pessoas na sociedade é uma vantagem financeira para elas, de ascensão também, porque ela quer aparecer. E isso não é bacana. Eu tenho visto isso com péssimos olhos. E eu sonho um dia que também essas pessoas que deveriam proporcionar realmente uma instrução adequada à sociedade, elas, ao invés de tentar se beneficiar disso, elas promovam o benefício de toda a sociedade. Eu sonho com isso. Certo. A gente quase não sonha, né? Tá Tranquilo, tudo né? tranquilo. Não, mas Totalmente é, é, possível. é, é bom sonhar, porque pelo menos é de graça. Sim, A gente fala o Será? seguinte, é de graça. Se tu quer assim, se tu queres assim, atingir as estrelas, mira na Lua. Se você falhar na Lua, acaba tocando numa estrela. Então, sonhe o tanto que quiser. Algum dele vai se realizar, dos tantos que você Sim, sonhou. sim. Para terminarmos, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta. Que mensagem vocês deixariam para professores que lidam com essa situação, famílias que lidam com essa situação, para alunos? Que mensagem de encorajamento, que mensagem de incentivo vocês dariam para a família, professores e alunos que se encontram nessa situação? Eu vou ser bem sucinta. Não desistamos. Não estamos sozinhos. Então, vamos nos apropriar dessa força que a gente pode ter juntos, né? Porque a dor de uma mãe ao ter uma matrícula negada para um filho, a dor de uma mãe que recebe um filho em casa querendo desistir de tudo, até da própria vida, porque sofreu bullying, ela não é a dor só de uma mãe, né? Ela não é a dor só de uma família. Um aluno que desiste ou que não quer mais a escola, não acredita mais na escola, ela não é a dor só de um professor que
às vezes se frustra pelo sentimento que falhou. É coletivo. Então, assim, não desistamos, não estamos sós e vamos seguir. Vamos buscar força. Tem dia que é difícil, é. Tem dia que dá vontade de desistir, dá. Mas, enfim, é por um bem maior. Então, vamos seguir. Tamo junto. Certo? Obrigado. Bom, que sejam corajosos, né? Corajosos para o enfrentamento, sejam mães, sejam professores, sejam estudantes, que tudo aquilo que eles acreditem, que eles vão atrás, vão em busca, lutem, lutem, porque desde que nós nascemos, eu acho que toda a nossa sociedade faz isso, né? É lutar sem parar. Então, que realmente se fortaleçam a cada dia e muita coragem. Continuem a lutar. Muito obrigado aqui, primariamente, por terem aceito o nosso convite. Volto a ressaltar mais uma vez, o nosso podcast não tem patrocínio ainda. Então, não temos Tranquilo. brinde para nossos convidados, mas acreditamos que vai melhorar. Muito obrigado a Gléucia por ter aceito o convite, a Áurea, acho que foi assim, acima da hora, né? O convite, mas ainda bem que aceitou e ter enriquecido muito essa nossa conversa. Dizer que a inclusão é um dever de todos, né? E essa conversa nos ajuda. Espero que isso seja um contributo para esse tema, de certa forma. Daqui a tanto tempo, há tantos anos para frente, alguém possa dizer que teve aqui a Gréucia, teve a Áurea e o Elton e conversaram sobre esse tema. Para os nossos ouvintes, aqueles nossos seguidores, que não são tantos ainda, mas temos alguns seguidores, a gente convida a refletir profundamente sobre como tornar um ambiente em que você vive mais inclusivo. Na sua casa, sua família, no seu trabalho, em todo espaço onde você estiver, como você pode contribuir para que a inclusão esteja presente para todos. Esse é o nosso convite e foi mais uma edição daqui do nosso podcast Tomcast.